mais um episódio do Pode Mãe no ar. Aqui, ó. Ai, Roberta, agora você só traz esse troféu? Claro, que é para vocês votarem. Até o dia 19 de setembro, estamos na primeira fase da votação Melhores Podcasts do Brasil. Bem rapidinho, simples. Entra no site, tá aqui embaixo, tudo certinho. Vai lá, categoria Família e Infantil. Clique em Pode Mãe, acabou, rápido, preciso, ajuda a gente a ganhar. O ano passado a gente já ficou aí entre os 3 primeiros. Esse ano a gente quer a vitória aí no primeiro degrau. Conto com vocês. Hoje nós vamos entrevistar uma médica, doutora Andréia Pereira. Ela é nutróloga, mas ela não veio para falar. Ela pode até vir um outro episódio, uma outra oportunidade para falar dessa parte de nutrição, de comida saudável, né, que é a área dela aí da nutrologia. Não é um episódio muito feliz hoje, mas a gente está aqui para dividir realidades com vocês e ajudar os seus filhos, os seus parentes, enfim, os seus vizinhos, a rede que a gente gosta. Ela lançou este ano este livro, Ainda Humano. É o livro do filho dela, que faleceu, mas que tinha projeto de vida, que é muito importante. Muito obrigada, doutora Andréia, pelo seu tempo, por vir aqui, falar do seu filho, falar desta obra, e contar, ele acabou falecendo na adolescência, como ele era uma pessoa tão iluminada, né, e diferente, que já tinha essa preocupação com o próximo. Muito obrigada e conta um pouquinho aqui da obra, do livro, das ideias dele e que você está carregando isso de uma forma brilhante. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de... É o que eu falo, né? A gente está tentando eternizar a vida do Rafael através da divulgação das palavras dele. Eu acho que é importante falar um pouquinho do Rafael, né? Sim, sem dúvida. Então, o Rafael, ele nasceu com uma doença genética que chama anemia falciforme, né, que é a doença genética mais incidente no país. E essa anemia falciforme, qual o problema, né? Como a hemácia, que é a célula sanguínea, ela não é bem formada, ela parece uma meia-lua, uma foice, né? Por isso que chama falciforme, ela acaba entupindo em algumas situações os vasos e ela dá crises dolorosas muito intensas, né? De você precisar ir para o hospital tomar morfina, dolorosas no corpo mesmo, como se fosse dolorosas no batida. Corpo. Mas como se for, por exemplo, o infarto é um entupimento, né, dos vasos que dá aquela dor no coração. Só que você pode ter infarto em todos os órgãos. Então, na anemia falciforme, isso é muito comum. A dor óssea, que é uma dor bem intensa. Inclusive, isso pode causar danos nos órgãos, né? Porque não chega sangue adequado, então pode ter problema renal, pode ter problema ósseo. Então, muito comum adolescentes com anemia falciforme já precisarem fazer prótese de quadril, por exemplo, prótese de joelho. E ele nasceu com isso, e a gente, desde o início, né? Nós somos um casal de médicos, nós já procuramos um hematologista, já fomos fazendo tudo que fosse possível para tratá-lo. E assim, né, o Rafael, ele era uma criança extremamente inteligente, ele adorava estudar, né, talvez até porque ele não podia fazer muito esporte, né, por causa do cansaço, por conta da anemia, ele acabou estudando muito e ele tinha essa grande preocupação com a IA. E uma coisa que ele gostava muito era de escrever. Olha, né? Que interessante. Então, ele gostava muito de jogar, por exemplo, RPG, né, e ele que escrevia as histórias do RPG, né? Aliás, eu vou até aproveitar, né? O RPG dele foi publicado pela Jambô, que é uma editora que publica muito RPG de forma gratuita. Então, a pessoa pode entrar lá e salvar, né? Faz baixar o RPG. Ah, que legal. Né? Então, assim, ele sempre escreveu e ele sempre teve uma preocupação muito grande com o outro, né? Por exemplo, eu fazia karatê com ele. Um dia a gente estava voltando do karatê. A gente passou na Cruz Verde, que é uma associação para crianças com paralisia cerebral, e eles estavam pedindo leite em pó, né? Devia ter 9 para 10 anos. E aí ele olhou e falou, nossa, mãe, eles não têm leite. Eu falei, filho, você vê? Aí ele estava para fazer a festa de aniversário em 2 semanas. Aí ele falou para mim, ai, mãe, eu tenho tanto, vamos pedir para os meus amigos, em vez de presente, trazer leite em pó no meu aniversário?
Nossa, que lindo. E, né, e eu lembro que eu comecei a É falar... da pessoa, né? A essência dele. Né? Então, ele sempre teve isso de ajudar os amigos, né? De estar sempre ali muito presente. Eles falavam que mesmo com todos os problemas dele, ele nunca deixou de atender, né? Ninguém. Ele tinha esse carinho muito grande pela família o tempo todo. E ele tinha um interesse muito grande pela inteligência artificial. E aí, no ano anterior, ele morreu ano passado, né? No ano anterior, ele estava com 15 anos, ele começou a pensar nesse livro. E ele escreveu o livro durante o transplante de medula, que ele acabou fazendo um transplante de medula, né? Inclusive, ele morreu de complicações desse transplante. E aí ele deixou, ele estava muito interessado, a gente discutiu várias vezes o livro, e ele deixou o livro pronto, né? Eu tenho certeza que se ele tivesse tido tempo, ele teria escrito muito mais coisas. Sim. Né? Mas o livro porque tem... também é um universo infinito, né? Exatamente. Então... Mas ele já retratou aqui. Quando você fala de preocupação que ele tinha com a IA, naturalmente ele conhecia as plataformas, utilizava, né? Até pela idade, etc. Mas qual era a preocupação que ele tinha? Que a IA desempregasse pessoas, né? Que muita gente fala, ou que tomasse, ou que destruísse o ser humano. Eu até vi, na verdade, assisti, né? Uma matéria outro dia, que a IA ela tá tomando tanta forma que talvez ela, de fato, ela fique mais inteligente que o ser humano. É porque o ser humano tem falhas, né? E eles não têm, óbvio. E que elas vão acabar se conectando, né? As IAs mais fortes, né? Como se fossem cérebros mais fortes, e destruir o próprio ser humano, com, de repente, armas biológicas e etc., que eles consigam fazer e soltar aí no universo. Não sei se é exagero, se não é, né? Mas, vamos lá. A preocupação do Rafael era exatamente com o que na IA? Na verdade, ele queria entender melhor a IA, ele acreditava que a gente poderia usar muito a IA como uma estratégia, realmente para viver melhor, mas existiam questões éticas que a gente tem que discutir. Né? Então, o livro, ele traz muito essas questões éticas, né? Eu acho que ele fala que ele é um livro diferente, que ele queria que as pessoas se fizessem... Ela podia gostar ou não gostar do livro, mas que se ela se fizesse pelo menos uma pergunta, ele já estava feliz. Né? Então, acho que o livro ele traz isso de você se questionar muito, né? Da IA junto com a gente. Ele traz os humanoides que ele chama de mecanismo, vivendo com as pessoas, casando com as pessoas, né? Dando aula para os nossos filhos. Então, tudo isso é sempre questionado, né? Será que e já isso? dá, né? E já dá, porque assim, muitas crianças fazem hoje, né? Adolescentes, inclusive, pesquisam tudo no, enfim, ChatGPT, Gemini. Google nem usam mais, né? Praticamente nem usam mais o Google. Lembrar da nossa época, né, que a gente meio que só lia Barça e biblioteca, né? Eu fazia, enfim, em biblioteca e tal. E tudo bem, acho que tá aí. Eu acho que é importante a tecnologia, a gente tem que usufruir dela. Mas o quanto isso é benéfico, porque tem muita fake news, né, que se chama de fake news, e de repente essas crianças e adolescentes aprendendo com a IA, talvez não aprendam a verdade real das histórias, né? De repente, até na questão aí na carreira, por exemplo, você na medicina, imagina um aluno se formar médico pela IA. Porque assim, eu acho que a gente tem que entender que a IA, ela não vai substituir o ser humano, ela vai ser uma ferramenta para a gente utilizar, né? Outro dia eu estava lendo até um artigo falando de uma característica muito humana que é a empatia. A IA, ela tem uma pseudo-empatia, mas ela nunca vai ter uma empatia, ela não é uma pessoa, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, de usar a IA como uma ferramenta, mas não dela substituir as pessoas. Se ela substitui alguém, é sinal que essa pessoa não está bem qualificada. Né? Eu acho que, assim, às vezes eu escuto, mas eu fui mais bem atendido pela IA do que por alguém. Até num negócio que você compra, tudo. Então, sinal que você teve uma experiência de um atendimento ruim, né? Sim, sem dúvida. Então, é isso. E acho que até, falando bem da IA, né? Eu acho que a ideia é efetivamente essa, a gente usar, não para substituir, e de repente as pessoas entenderem que muitas vezes elas estão num lugar, trabalhando em uma área, enfim, aí não importa qual,
que não é boa para ela, que ela não se identifica. Sim. E por isso que às vezes não é um bom profissional. Não é porque quer ser um mau profissional, Lógico. é porque simplesmente não se identifica com aquela realidade, com aquela profissão, com, né? E nunca é tarde para você mudar, né? Exato. Aprender outra coisa. Exato. E aí acho que de repente é isso. Se eu não sou bom nisso, não é que eu sou uma péssima pessoa e não sou bom em nada. Eu não sou bom nisto. Muda, né? E eu concordo, nunca é tarde para mudar. Quando a gente fala de nunca é tarde para mudar, eu imagino que vocês mudaram a vida de vocês completamente, né? Você tem uma outra filha, a gente estava conversando, Sim. Eram vocês 4 e hoje são os 3. Sim. Queria que você dividisse um pouco com a gente, Andréia, essa mudança de vida tão abrupta quando você perde um filho. Porque temos aí, né, muitas mães que, infelizmente, devem ter passado a mesma situação que você. E eu queria que você compartilhasse essa dor com a gente, muito com essa proposta, tá? De dar a mão para as outras mães que estão passando agora, passaram anteriormente, ou que em algum momento venham a passar. Não queremos, nenhuma mãe quer, Lógico. obviamente, mas a gente não controla a vida. Eu acho assim, né? A gente nunca se prepara para a perda de um filho, né? O Rafael tinha uma doença crônica desde a infância. A expectativa média de vida da anemia falciforme é 40 anos. Eu lembro que quando ele morreu, né? A minha filha falava, mãe, mas você falou que eram 40 anos, né? E ele morreu com 16, né? A gente teve uma evolução que não foi a usual, né? Que não foi a comum. Mesmo o transplante tinha sido um sucesso. Ele acabou pegando uma infecção que a gente não sabe como, né? Com todos os cuidados que a gente teve. Talvez tenha vindo até do próprio intestino dele. E morreu muito rápido, né? Ele não teve nenhum sofrimento. Teve gente que falou, nossa, mas ele tinha agendado de jogar comigo e tal, né? Foi uma coisa assim muito abrupta. Para ele, eu sempre falei isso para os pacientes, essa é a melhor morte, né? Que a pessoa morre rápido, ela não sofre. Mas para a família é muito devastador. Mas eu acho que independente de ser rápido ou não ser rápido, né? Perder um filho é uma dor muito grande. A gente não se prepara para isso, porque você tem uma imagem do que vai ser o futuro do seu filho, Sim. né? E eu acho que a leitura ajuda muito, né? Procurar livros sobre luto, se apoiar na família, nos seus amigos. Não sei se isso vai aplacar a dor, mas você precisa de uma rede de apoio, né? Então, acho que isso é importante. Isso tentar... A gente tem uma filha, né? Então, você tem que continuar vivendo para você cuidar dessa filha, mas você tentar achar alguma coisa que faça você acordar todo dia, né? E a dor vai continuar sempre, né? Eu escutei muito assim, não, depois que fizer 1 ano, muda tudo. Eu não percebi nada disso, assim, a gente tem a saudade o tempo todo, a gente lembra o tempo todo, né? Mas, assim, o não ouvir a voz, o não ver mais a pessoa, né? O não ver você projetado no olhar da pessoa, é muito difícil. Eu acho que o livro, para mim, foi uma ajuda muito grande, porque eu tive algo para fazer durante um período muito difícil, né? Eu fiquei com muito medo de esquecer o que eu tinha discutido com ele. Então, ele morreu em junho, e julho eu já estava em cima dos arquivos do livro para tentar juntar tudo para poder publicar, né? Porque eu queria publicar antes que a turma dele do colégio se formasse, que eu achava importante eles participarem, né, do lançamento. Olha, que arrepiado. Porque a escola para ele era muito importante, Sim. né? Que ele tinha essa coisa de estudar. Ele falava que ele queria fazer economia para ajudar as pessoas do mundo, né? Que ele tinha... né, durante o ano que ele estava muito doente, ele passou numa peneira de um curso de business na Colômbia, né, lá em Nova York. Então, a gente foi para lá, a gente foi visitar a ONU, e eu lembro que ele foi perguntando, né, ao longo da visita, e quando terminou a visita, o rapaz lá da ONU chamou a gente num canto e falou assim, vem cá. Aí ele falou assim para ele, né, nossa, você tem um perfil para fazer estágio aqui, deu um monte de papel para ele e tudo. Então, assim, era uma coisa que, né, dele ser super curioso, querer saber mais, estudar muito, né? Durante esse período de recuperação do transplante, ele resolveu ler a República de Platão. Aí eu falava assim, filho, eu não conheço ninguém que leu esse livro. E ele falou, não, mas eu quero ler, porque eu tenho essa curiosidade. Ele, não, mas eu gostei do livro. Eu falei, então, eu não conheço ninguém que leu, nem muito menos alguém que gostou, né? Então, ele lia muito, né? Ele usava muito essas tecnologias, mas ele tinha essa sede de conhecimento muito grande. Então, acho que você tem que ter essa lembrança, né, feliz.
E eu acho que é muito importante você fazer de tudo, né? Então, eu falo que a gente nunca se arrepende do que a gente fez. Então, apesar dele ter a doença, tudo, ele levava uma vida relativamente normal, a gente viajava com ele, né? A gente tentou fazer o máximo que a gente pôde para, né? Não tem nenhum tipo de falta de mobilidade, nada. É só Não. a dor mesmo, né? É só a era dor uma coisa que vem dele. E ele as crises de dor, elas vêm quando a pessoa tem alguma infecção ou quando está muito frio, né? Uma vez ele teve por causa de uma picada de inseto, né? No fim, a gente acabou aprendendo que quase tudo pode dar crise de dor, então a gente vivia sempre tomando cuidado para não acontecer alguma coisa imprevista, né? Mas é que o problema todo são essas dores que são extremamente intensas, né? E quem não sabe, André, agora até uma dica, né? Quem não sabe quais são os sintomas, são dores, né? Quais outras dicas você dá? Porque de repente a pessoa está com dor e tem exatamente o mesmo problema, entendeu? Como que diagnostica? Então, hoje em dia, né, esse exame é obrigatório no teste do pezinho. Então, fazendo o teste do pezinho, se sair o diagnóstico, o governo te liga para falar que tem o diagnóstico. Tá, você nasce assim. Você nasce assim. Tá. É uma doença genética, né? A única possibilidade de cura é o transplante de medula ou a terapia gênica. Né? A terapia gênica para anemia falciforme foi liberada o ano passado na Inglaterra. Né? Mas é extremamente cara ainda, né? Tá. A gente até pensou na época, a gente estava naquela coisa do transplante, mas era algo muito impossível de levar para lá, né? E parece que está para ser liberado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu sei de algumas iniciativas em São Paulo que já estão pesquisando isso. Então, talvez a gente tenha mais para frente, né? Mas ainda é pesquisa. Mas e o transplante não é para todo mundo, porque existe o transplante, ele apresenta um risco de morte, né? Então, a gente deixa quando você não tem mais o que fazer. Que foi o caso do Rafael. Foi o caso do Rafael. Então, assim, é isso, né? Não, até a pessoa fala, mas já que cura, por que não faz em todo mundo, né? Então, não dá para fazer em todo mundo. E não dá por uma questão de organismo, é isso? Tem organismo que aceita, não dá por causa do risco de morte, né? Tá. Então, se a pessoa está indo bem, né? Teoricamente está controlado, não tem por que você fazer um transplante. Até porque a expectativa são 40 anos. Exatamente. É uma expectativa boa, uma expectativa de vida média. perto do Rafael, que que é expectativa média. Isso, então. E aí você tem que ser um transplante que seja um parente doador, então também limita. Certo. Né? E aí a gente tem 2 tipos de transplante, né? Que é o aparentado, que você tem uma compatibilidade alta, ou você tem o idêntico, que foi o que ele fez, né? Que é quando você tem pelo menos 50% de compatibilidade, que eu que fui a doadora, inclusive, né? Então, assim, são as possibilidades que você tem, mas não é para todo mundo. Você usa um quimioterápico para tratar, né, a maioria dos casos, que é a hidroxiureia, que é dada pelo SUS. Tá. Né? Então, muitas pessoas ficam muito bem compensadas. O grande problema, o Rafael ficou bem, né, mas na adolescência ele começou a ter uma resistência à hidroxiureia e a gente ficou meio sem alternativa do que tratar. Tem outras coisas que estão aparecendo agora, né? Parece que tem uma boa perspectiva. Porque a anemia falciforme ainda é um grande desafio no mundo inteiro, né? E quantas pessoas no Brasil, vamos falar de Brasil que a gente está aqui, nascem com essa anemia? Olha, eu não tenho ideia de números. Comum, é a doença genética mais prevalente no país, Tá. né? Eu confesso que eu não... Então, a doença falciforme é muito mais comum, né, em pessoas negras, né? Então, acaba muitas vezes pegando a população mais pobre, né? Então, há muitas pessoas que são mais brancas, né? Ou dependendo da classe socioeconômica, a pessoa nem sabe que existe, né, anemia falciforme. Então, assim, ela é comum, existe, só que eu acho que é uma doença muito pouco falada. Pouquíssimo. Porque tanto que eu não conhecia. Exatamente. E, óbvio, né? Minhas filhas fizeram o teste do pezinho e tal. Eu acho que todo mundo é obrigado a fazer, né? Sim. Então, é legal você falar que já nasce assim, para a pessoa já ficar, né, atenta quando o filho nasce. Mas eu confesso que não conhecia. Eu acho que apesar de ser uma doença muito prevalente, né, de ser a doença genética mais prevalente, se fala muito pouco. E por que o negro e as pessoas que têm uma classe social ou econômica inferior acabam
Porque, na verdade, o que acontece aqui no Brasil, né? A maioria da população que é de uma classe social econômica mais baixa é a população negra, né? Ah, sim. Então, acaba sim, coincidindo. aqui, sim. Né? Mas um gene que veio da população africana, né? Então, com a miscigenação... Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem pessoas de todas as cores que podem ter anemia falciforme por causa da miscigenação. Era até interessante, né? Porque eu sou clara, então o pessoal ficava assim, nossa, mas você tem traço falciforme, né? De onde veio isso? Né? Nossa, mas que curioso, né? Porque você vê muito mais na população negra. Mas eu acho que um dos problemas é esse, né? É muito pouco falado, né? Então, acaba... A gente tem esse viés em medicina, né? Doenças que acabam acometendo pessoas mais pobres acabam sendo menos estudadas, menos... Né? É uma pena. Exatamente. Nos Estados Unidos, ela é muito estudada, né? Eu acho até porque a gente tem uma população negra nos Estados Unidos com uma condição socioeconômica melhor que no Brasil, né? Então, você acaba tendo uma força maior. E na França também tem um núcleo bem grande de estudar anemia falciforme. Porque na França eles acabam tendo bastante por conta da imigração africana, né? Que é nos países que eram colonizados pela França. Então, eles têm também bastante casos. E aqui no Brasil a gente tem bastante por causa da miscigenação mesmo. Tá. Na verdade, eu tenho aqui, né, um ponto. Me falaram o seguinte, ó. Estima-se que entre 60 mil a 100 mil pessoas no Brasil vivam com essa doença. Esse é o dado, né, do Ministério da Saúde de 2020, quer dizer, é um dado até que recente, né? Sim. Nossa, é bastante gente, 60 a 100 mil pessoas. É muita gente para ser pouco divulgado, né? Então, sim. Eu acho que... E você, Andréia, tem vontade de falar mais sobre a doença, enfim, explicar mais, tentar ajudar as pessoas a... Então, tem, né, algumas ONGs ligadas à anemia falciforme, né? Eu tenho conversado com elas, porque, na verdade, eu acabei estudando muito essa parte de nutrição em anemia falciforme, né? Mas por causa dele, quando ele nasceu. Dele, exatamente, né? Tá. E por isso que você... mas você já era nutróloga? Não, eu já era nutróloga, tá bom. mas eu trabalhava muito mais com obesidade, né? Certo. E quando ele nasceu, eu acabei estudando essa parte de hemato. Acabei caindo, né, para trabalhar na equipe do transplante de medula lá do Einstein, que foi onde ele fez o transplante, né? E acabei trabalhando com oncohemato também, né? Que fazia parte. E até, na época, eu acabei coordenando a parte do Consenso Brasileiro de Nutrição em Transplante de Medula. A gente tem muito pouco estudo em nutrição e hematologia, né? Então, eu me especializei muito nisso por causa dele. Então, eu tenho sempre me colocado à disposição, né, dessas ONGs para ajudar. E você acabou sendo porta-voz aí do segmento e tem um diferencial na carreira, né, por conta disso. Eu acho que acabou, assim, o livro, né, e mesmo quando a gente fala do Rafael, muita gente não conhece a anemia falciforme. Então, além da gente divulgar o livro, a gente acaba divulgando também um pouco a doença, né? Das pessoas tentarem conseguir ajuda. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é que quando chegar essa terapia gênica no Brasil, né, de ser acessível, né? Para as pessoas poderem, porque é uma chance de cura, né? Aí teria que ter um investimento e uma boa vontade do governo, e a gente sempre pede isso, né? Sim. No final, todo mundo é ser humano, todo mundo tem direito à cura, ou pelo menos a uma vida um pouco mais saudável, com medicação que tire um pouco a dor, alivia um pouco essa dor para a pessoa efetivamente viver. É uma responsabilidade do governo, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a nossa responsabilidade é ter, né, episódios como esse, falar, explicar... e votar nas pessoas certas, né? Eu acho que a nossa responsabilidade também, sem dúvida nenhuma, é essa. Agora, uma outra pergunta, assim, uma curiosidade. Ainda Humano é o nome do livro, olha aqui, pessoal. Você encontra na Amazon, é isso, né? Isso, na Livraria Paisagem. Tá. Então, tem aqui o livro na forma física e online, correto? Sim. Então, dá para baixar o livro. E o título, Ainda Humano, é seu? Não, esse título é dele. Né? Ele deixou tudo pronto. Ele deixou tudo pronto. Olha, gente, viu? Então, eu tinha certeza que a obra era dele e o título era da mãe. Não. Olha.
Quando eu fui mexer... Na verdade, ele sabia, talvez. Eu acho que não. Não? Não. Ele era muito organizado, né? Então, ele deixou todo um estudo de como ele queria o livro, do que teria em cada capítulo, de como seria o final, e o nome ele deixou pronto, né? Eu acredito, eu gostei muito do nome, Eu também, particularmente. achei impactante e verdadeiro. Porque o que acontece, né? O livro conta uma história de um mundo pós-guerra, né? Uma guerra muito intensa e muito destruidora entre a China e os Estados Unidos. E aí as pessoas chegaram à conclusão que nós, seres humanos, não tínhamos a capacidade de governar sozinhos o mundo, porque a gente não aprendia com a nossa história. Então, você começa a fazer um governo misto entre os algoritmos, os humanoides e os humanos. Então, o título fala muito dessa questão de você preservar o humano, né? Que é a história do livro, né? Então, você começa a ter, no início, os humanoides que ele chamou de mecanismos, eles, pela lei, eles tinham que ser muito diferentes das pessoas para você perceber quem era. Mas isso foi uma coisa que já começou a não acontecer. E a gente está vendo isso. Sim, tá vendo. Né? Os robôs parecidos com as pessoas, gente casando com avatar, né? Então, assim, isso se fala no livro, né? Se fala dos mecanismos educarem as crianças, e aí se questiona, né? Será que isso é legal, isso não é legal? Né? Então, o livro gira em torno disso, de questões vinculadas. Tá, então, será que nós, seres humanos, não temos capacidade de nos governar? Será que os algoritmos vão fazer um governo melhor que o nosso? Será que tudo bem eu casar com um mecanismo? Né? Será que tudo bem meu filho estudar com um mecanismo? Então, é o tempo todo esse questionamento. Então, o livro ele fala muito disso. Né? E tem um personagem principal, que é o Alexandre, né, que é um ser humano, né, que era amigo dele. Que é o Alexandre, ele é o personagem principal, né? O Rafael não está no livro, né? Mas eu acho que o Alexandre tem muito do Rafael, né? Dessa questão da bondade, de acreditar que as pessoas são boas, que você tem que ter empatia, que você tem que tentar fazer o melhor, né? Ele é extremamente ético, então ele está sempre tentando ajudar. Né? E tem o contraponto do pai dele que não acredita que as pessoas são boas, que isso é um idealismo. Né? Então, acho que é bem interessante esse questionamento que o livro traz, né? Sobre como que a gente vai evoluir. E eu, né, não sou uma especialista em IA, mas teve muita coisa que eu estava lendo os capítulos, né, para poder juntar tudo, e eu não entendi, eu fui pesquisar, porque eu falei, nossa, isso aqui eu não sei, né? Então, assim, foi tudo muito impactante. E ele deixou um texto sobre uma autobiografia dele que ele faz em Atos, né? Então, também foi uma coisa que me impactou muito quando eu li. Né? Eu acho que... E você não tinha conhecimento disso? Não, porque o que Essa autobiografia? Não tinha. Né? Muita coisa eu não sabia. A gente tinha discutido muita coisa, mas eu lembro que ele me passou o primeiro capítulo para eu ler e eu acabei corrigindo algumas coisas, né? E ele ficou bravo comigo, ele falou que não era para eu corrigir, que era só para eu ler e dar uma opinião, né? Então, assim... Aí ele mas falou, é mãe, né? Não adianta. Né? Então aí eu falei, não, tá bom. E aí eu acabei vendo tudo depois, né? Nem tinha ideia do quanto... Quando eu comecei a ver o material, não sabia o quanto estava pronto e o quanto não estava pronto. Né? Então, assim, aí o pessoal fala, mas é seu livro. Eu falo, não é meu livro, eu só... fiz a organização para poder fazer o lançamento. Na verdade, você se tornou a porta-voz dele, né? E não teria outra pessoa melhor para fazer isso que não fosse a mãe. E assim, né? Eu falo que eu fui a voz... E é um conforto, não é, para você? A voz, sim, eu acho que foi uma coisa... O pessoal fala muito de ressignificar, né? Uma morte. Talvez tenha sido o meu ressignificar, né? Tanto que muita gente ficou muito preocupado comigo depois que eu lancei o livro, que o pessoal falava, nossa, e agora, né? O que você vai fazer, né? Porque você estava muito envolvida com essa questão. E aí eu falo que eu fui a voz do Rafael, né? E no dia do lançamento, a gente pediu para os amigos dele lerem alguns trechos do livro, que eu falei que seriam as vozes do Rafael, né? E eles gentilmente foram, realmente leram. Então, a ideia, né, é realmente a gente preservar, né, prolongar a vida do Rafael através das palavras dele. E de fato, é o que você falou. E tem muito dele no quando livro ele, mesmo. Quando ele
dizia que pelo menos se a pessoa ler o livro e sair com uma dúvida que ela vai compartilhar com outro, e assim o mundo vai, enfim, se entendendo, conversando e achando saídas, né? Eu acho que é uma forma dele estar presente. Não, também, sim. né? E é efetivamente o que ele queria. E a gente tem recebido críticas muito boas, né, do livro, pessoas que leem o livro e trazem para a gente, né, o que eles acharam, quanto surpreende um adolescente de 16 anos se preocupar com isso, escrever sobre isso, né, mas ele era extremamente maduro mesmo para a idade, né. Ele Eu acho que era mais, a doença... era uma pessoa diferente. A doença, né, de uma criança desde de pequeno, ele tem que amadurecer muito, né? Porque é uma infância completamente diferente. Ele mesmo falava, né, que ele tomava muito mais remédio que os amigos, que ele fazia muito mais exame. É totalmente diferente. Sim. Né? E até o cuidado, né, que você falou que vocês tinham. De repente, o agasalho tinha que ser de fato, não podia adoecer, né? Sim. Alguns, no dia a dia, tem coisa que você deixa passar por uma criança. A hidratação é extremamente importante para quem tem anemia falciforme. Então, a gente tinha, por exemplo, umas garrafas de 1,5 litro que ele tinha que tomar um monte de água o tempo todo, que a gente pegava muito no pé dele, né? No fim, acabou ficando uma coisa automática. Ele sabia que tinha que tomar muita água. Né? Então, assim, tem esses cuidados. Mas uma coisa que a gente ficava muito impressionado é que ele nunca reclamou de nada. Né? Nesse pré-transplante, ele teve que fazer vários procedimentos assim muito dolorosos e em nenhum momento ele reclamava, ele ia, fazia, depois voltava, né? Ele estava sempre de bom humor, assim, ele tinha essa resiliência muito dele, né? Ele tinha medo de morrer? Ele tinha medo de morrer, porque ele teve uma complicação muito importante há 2 anos atrás, que ele chegou a ir para a UTI, e nesse momento, a gente achou realmente que ele ia morrer, né? E eu lembro que um dia ele levantou e falou, mãe, fica tranquila que eu nasci para viver. E ele melhorou, né? Então, eu fiquei com muito mais medo que ele morresse nessa vez que ele teve essa complicação do que na vez que ele morreu mesmo. Né? E ele falava, não, eu tenho muita coisa para fazer ainda, eu quero fazer muita coisa. Né? Então, ele tinha essa sede de vida, né? Mas, infelizmente... tem coisas que a gente não controla, né? Você vê... a vida a gente, de fato, não controla, sim. né? É o que eu falo. Você melhora possibilidades, né? A gente escolheu uma das melhores equipes de transplante, era a equipe que eu trabalhava, né? A gente sempre teve muito recurso, né? Os pais médicos, então tudo que a gente pôde fazer, a gente fez. Mas essa consciência de vocês é tranquila, sem dúvida, né? Mas eu acho que a vida ela é feita de ciclos, né? Sim. E no final, acho que quando a gente termina o nosso ciclo, a gente acaba indo. E eu acredito, não sei se ajuda ou não, acho que não, mas né, eu acredito nisso. Então, é uma coisa que de verdade eu falo porque eu acredito nisso. Eu acho que quando a gente encerra o ciclo aqui na Terra, a gente vai para um espaço melhor. Melhor em que sentido? Mais tranquilo, mais sereno, com paz, uma paz celestial, assim, uma coisa que a gente não tem aqui, não temos, não temos. A gente trabalha, a gente corre, é uma vida bem corrida. Não estou falando mal da nossa vida, não é isso. Eu gosto da vida, né? Todo mundo gosta, a gente está aqui. Também não tem como a gente saber como é o outro lado de fato, né? É sempre um achismo, eu entendo. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito na fé e eu acredito muito nisso, que quando se encerra um ciclo é porque era o seu momento e aí, infelizmente, a gente não sabe se vai ser 3 anos, 5, 16, 80, 100, né? É a única coisa que a gente sabe que é certa, mas que a gente não sabe quanto. Exatamente. É a única... E é muito louco isso, né? Se a gente olhar do ponto de vista um pouco mais racional. É certo que vamos morrer, mas ninguém sabe quando. Assim, racionalmente é muito estranho, né? A gente devia saber. A gente tenta controlar ao máximo. Eu acho que na medicina a gente mudou muito essa história, né? Muitas pessoas têm vivido muito mais. A anemia falciforme, quando ela começou, a expectativa média de vida era 4 anos. Né? Era muito comum as crianças morrerem de infecção, né, antes de completar 4 anos, né? Então teve essa melhora,
mas ainda tem coisa a ser feita, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Então, como outras doenças, mas não é que a gente controla tudo. Né? A gente diminui, eu sempre falo, a gente diminui probabilidades, né? Mas não tem esse controle total. Né? Às vezes a gente toma umas rasteiras, né? Você não está esperando, acontece, né? Eu lembro do médico dele, que eu trabalhei muitos anos, e ele falava assim para mim, nossa, eu nunca esperei que isso fosse acontecer. Né? Então, nem a gente esperava, né? Foi algo que pegou todo mundo de surpresa e acontece. Né? É o que eu falo, acontece. Infelizmente acontece, sim. A dor fica. E assim, parabéns por você conseguir trazer o Rafael, assim, as ideias dele. E efetivamente, eu acho que era exatamente isso que ele queria, né? Que as pessoas ele queria muito que pudessem raciocinar. Então, você está trazendo isso, né? Você tá fazendo o que ele desejava. Quanto à autobiografia dele, vai virar um livro? Me conta, Andréia. Vai virar uma peça de teatro? Me conta. A autobiografia está aí, né? Ele escreveu. Aí até eu queria falar, né? A gente ficou muito no dia do lançamento, né? Sempre tem as pessoas autografam um livro, colocam uma dedicatória. Como ele não estava lá, o que a gente fez? A gente pediu para uma calígrafa copiar a letra dele e colocar uma mensagem que é dele mesmo, né, para as pessoas. Então, você pode, quando você comprar o livro, você pode preencher seu nome e a data que você adquiriu o livro, você vai ter a dedicatória. Todo mundo vai ter a dedicatória do Rafael. Né? Tá aí no livro. O meu tem? Tem. Ai, todos têm. Então, no dia do lançamento, a gente só preencheu o nome e a data das pessoas. Ai. Né? Porque a gente achou importante ter a dedicatória dele. Né? Com a letra dele. Ai, gente, por favor. Acho que vale. E, quem não gosta de ler, eu vou falar também, não é um livro de 500 páginas, viu? Não tem que ficar com preguiça, não. Não, né? Ele é um livro... Até nisso ele pensou, né? Ele realmente queria... Eu acho que a leitura, porque eu gosto de ler, enfim, é complicado, mas eu acho que a leitura, você sempre aprende, eu falo isso para as minhas filhas, né? É chato? O que é chato? Tudo que você lê uma revista, você lê um gibi, você lê um livro, sempre você está aprendendo. Mas eu conheço aquele assunto. Tá bom, você conhece o assunto, mas vai ter alguma coisa ou que você não conhece, ou que vai resgatar na sua memória e trazer uma lembrança. Então, quer dizer, eu de fato adoro ler, mas ele pensou ainda em como a vida está funcionando, né? Então, ele foi objetivo na mensagem dele. Então, gente, está aqui, ainda humano. Rafael Pereira Costa, né? Porque tem o P aqui, mas André Pereira Costa. Conta aqui pra gente também, tem um Instagram, é isso? E aí... dá arroba, enfim, se tiver YouTube, tudo que você tiver aí de plataformas, você conta pra gente do livro. Então, quem quiser saber mais informações do livro, a gente tem o Instagram, tá? E o YouTube é o Ainda Humano Livro, né? E aí tem vídeos, tem depoimentos, tem vídeos do lançamento. Perfeito. E a gente fica bem feliz quando as pessoas mandam opinião também sobre o livro. Legal. E o seu Instagram? Me conta. Já falei que ela veio aqui. Eu vim como mãe hoje. Mas ela veio como mãe. Mas conta também o seu Instagram, porque aí já, né? Quem quiser seguir, entender um pouco mais da parte de nutrologia. Tá, o meu Instagram é doutora Andréa Nutrologia. Pronto. Bom, já deu nosso tempo. Obrigada, Andréa. Parabéns. Parabéns aí por conseguir, né? Trazer essa mensagem que é tão importante nos dias atuais e ser a divulgadora, né, do seu filho, porque às vezes tem mães que se revoltam, né? Também não estou aqui, tá, para eu acho que eu acho que é uma coisa muito difícil, acho que cada um tem. Eu escuto muito, você é uma mãe inspiradora. Eu falo, não, gente, eu não fiz nada que nenhuma outra mãe não faria. Eu acho que todo mundo teria tido a mesma atitude, talvez demorasse mais tempo para publicar ou não, mas acho que todo mundo faria isso, né? E eu acho que assim, né, as pessoas, né, falam, mas foi um menino que acabou morrendo, tudo, mas eu acho que o livro traz uma coisa muito alegre, né? E ele era uma pessoa muito alegre, então acho que ele ia querer sempre que a gente vivesse muito bem. Ai, que bom, Andréia, obrigada. Bom, a Andréia, eu vou convidar você, tá? Para depois ela vir falar do trabalho dela como médica. Porque com certeza deve ter muita coisa importante para a gente saber e dividir aí com vocês, tá bom? Obrigada, Andréia. Obrigada a você. Tchau, tchau.
Tchau.